Amém, irmãos? Então, primeiro a carta de João, o capítulo é o 2. A gente vai ler aí no versículo 15. Primeiramente, irmãos, isso aqui seria mais um estudo, por conta, igual o Léo ele falou, a gente recebe uma direção e a gente trabalha em cima dessa direção, e esse era um dos assuntos e a gente vai estar tratando aqui hoje, amém? O verso 15 em diante, 1 João, capítulo 2, o verso 15 em diante. A palavra ela diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? E esse versículo que a gente vai estar trabalhando hoje me fez lembrar de uma história que ela era muito compartilhada. E tratava-se o quê? De uma mulher que ela ia passando na frente de uma caverna com um bebê no colo, e ela escuta uma voz: olha, aqui nessa caverna tem um grande tesouro, entra antes que a porta feche, pegue tudo o que você quiser e saia. E a voz fala assim: ó, mas não esqueça o mais importante. E quando essa mulher ela entra na caverna, ela vê aquele tesouro. Logo ela deixa o bebê no chão e começa a pegar, encher os bolsos, encher o avental, e começa a pegar, e a voz vem: olha, tá acabando o tempo, pega o que é importante e sai. E ela saiu, e a porta fechou. E ela estava do lado de fora da caverna, cheio de tesouro, e o bebezinho lá dentro. A história fala que a riqueza durou pouco e a tristeza durou para sempre, mas eu acredito, e me colocando numa situação dessa, eu podia estar com o maior tesouro do mundo. Eu acho que eu já não ia nem ter alegria com essa riqueza mais. Mas aí a gente fala assim: isso aconteceu de verdade, né, meu? Mas aí essa semana, porque ela estava numa casa ocorrendo uma festa, e o bebezinho de 2 anos estava na casa ao lado se afogando na piscina. E ela se explicava assim: não, eu não deixei na piscina, a festa aqui estava barulho, eu não fiquei muito tempo. E aí eu olho para a mãe tentando se explicar com isso, e não dá nem para julgar, porque se a gente não se cuidar, a gente acaba fazendo as mesmas coisas. E essas histórias nos mostram que as coisas horríveis continuam acontecendo. Uma história secular falando a respeito disso e me mostrando que o ser humano tem características horríveis no coração. Não tem nada de Bíblia aí, só mostrando como é o ser humano. Quanto mais ele fica longe de Deus, mais ele vai ficando endurecido, né? E aí me faz a gente vem e trabalha com uma pergunta: qual é a nossa prioridade hoje? Qual a nossa prioridade? Nós como cristãos, nós sabemos que a coisa mais importante para nós, como Jesus disse, é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Mas o próprio Jesus diz: olha, aquele que diz que... Oi? Amém. Amém.
E a história e essa característica do homem, ela vem acontecendo, e Jesus, da mesma forma que ele fala, olha, esse é o mandamento mais importante para vocês, ame a Deus sobre todas as coisas. Mas ele fala também, olha, aquele que diz que ama e não obedece, ele é mentiroso. Então, se a gente pegar nessa equação e o amor a gente trocar por obediência, então qual que é o maior mandamento para a gente? É obedecer ao Senhor sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso saber. Nós precisamos obedecer a Deus. Não ameis o mundo. Não ame o mundo. Se amar o mundo, não está comigo. E aí, como que a gente pode entender, sendo que no Evangelho de João ele fala assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como Deus ele não se contradiz, a única explicação aí é que o que realmente é mundo, para mim, é diferente do que é mundo para Deus. O que é mundo para a gente? Quando a gente larga tudo por esse mundo. Nunca tem a ver com pessoas. São sempre situações. São algum afazer. Às vezes pode ter uma pessoa, mas não se trata de pessoas, né? E a gente vai se desviando, e a gente vai se afastando. E Deus, quando ele fala assim, olha, ele amou o mundo de tal forma que eu mandei meu filho para que todo aquele... Qual que é a visão de Deus de mundo? Deus, ele entregou o filho dele pelo melhor do mundo. Nós temos um valor. Ele entregou o filho dele e foi por nós. Porque a minha conta bancária, ela não vai crer em Jesus. Meu carro, ele não vai crer em Jesus. Meu trabalho, a minha escola, ele não vai crer em Jesus. Então, a ideia de mundo para Deus é diferente do que a ideia de mundo para mim. Deus, quando ele olha para o mundo, ele vê pessoas destituídas da graça e ele cheio de graça para derramar sobre essas vidas. É isso que ele vê. Ele vê a justiça dele clamando por justiça. Eles são pecados e o pecado gera morte. E enquanto o sangue de Cristo não está sobre nós, essa justiça ela não cessa. É aí que está o problema. Os outros falam assim, mas qual que é o problema se eu não obedecer a Deus? O problema é que você vai receber o que você merece. Se você não receber a Jesus, você vai receber o que você merece. Hoje eu recebi a Cristo e eu não vou receber o que eu mereço, pela misericórdia dele. Amém? E aí esse amor, o amor de Deus, tudo isso que o Senhor faz por nós, né? E essa história que a gente começou a contar no início, aí a gente pega e começa a pensar. A gente tem uma visão deturpada de valor. A gente não sabe valorizar muito bem as coisas, né? É igual o Zé Mário falou aqui. O que é R$6 para você? Daqui a pouco não dá para você pegar um ônibus mais com R$6. Mas o que é para alguém que vai dormir na rua hoje? Para alguém que às vezes tem um vício do álcool, por exemplo. O que é R$6 para ele?
O que faz uma mãe querer estar mais numa festa com o seu filho de 2 anos? O que faz uma mãe encher um avental de ouro e sair de uma caverna e largar o seu bebê lá dentro da caverna? É o valor deturpado. Mas quando bate um vento no rosto, a gente cai em si. O que eu fiz? Mas já está feito. Já está feito. Existem coisas que não voltam mais. E na semana teológica, o pastor Elias Binja, ele ministrou a respeito da revelação. E falando da revelação da Bíblia, que a revelação da Bíblia, a maior revelação da Bíblia é o que? É o Cristo ressurreto, é o Cristo Salvador, né? O estudo do Léo foi uma bênção e explanou muito bem isso. A maior revelação da Bíblia é Cristo, Mas existem diversas revelações na Bíblia que elas precisam ainda ser iluminadas, porque elas ainda não aconteceram. Então, muitas revelações são cumprimentos da palavra. Então, ela precisa ser iluminada pela palavra de Deus. Mas e aí, Pedro, eu amo o mundo ou não? O que eu faço? Eu amo o mundo ou não amo? Porque um evangelista famoso é D.L. Moody. Essa frase: se eu caminhar com o mundo, não posso caminhar com Deus. Mas parafraseou o que? Aqui Tiago 4. Tiago 4, abre aí comigo, irmãos. Tiago 4, versículo 4. A palavra ela diz assim, ó, ela começa bem calma. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então a carta, esse versículo já começa chamando aquele que anda com o mundo, aquele que ama o mundo, de adúltero. Porque eu desejo de todo o meu coração estar com o mundo, mas não tem como eu andar com os dois, nem com Deus e o mundo, nem com o mundo e com Deus. Não há condições de eu fazer isso. Que a gente já tratou aqui, o meu olhar de mundo é diferente do olhar de mundo de Deus. Quando ele fala para a gente por todos os cantos pregar a mensagem, é para buscar pessoas destituídas da graça e anunciar a Cristo, e anunciar a salvação através da cruz. É isso que Deus mandou a gente fazer no mundo. Mas a gente está de passagem aqui. A gente está de passagem. Uma missão de resgate de pessoas indo para o inferno, e a gente vai resgatar essas pessoas através da palavra de Deus. Então, essa aqui, quando esse versículo nos chama de adúlteros, essa aqui é uma escada da perdição. Porque o adúltero, se a gente adultera, a gente está deixando Deus para trás e ficando com qualquer outra coisa, com qualquer outra pessoa que não seja Ele. Essa é a escada da perdição. E um dos degraus que a gente vai tratar aqui hoje, como a gente tratou no versículo inicial, é a cobiça. Hoje a gente vai tratar da cobiça, que é um dos degraus dessa escada. A cobiça, ela é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Essa é a cobiça. Não é sonhos, igual foi ministrado aqui. É diferente. É um desejo ardente. Isso não tem nada de espiritual. É pura carne. O desejo ardente, e eu faço qualquer coisa para conseguir.
E no versículo a gente vai tratar do primeiro, a cobiça dos olhos, né? Vamos abrir comigo no livro de Atos, o capítulo 8. Aqui existe um homem na região de Samaria, e esse homem se chamava Simão. Ele já era um feiticeiro lá, e ele era o cara. Todo mundo gostava dele e via que realmente ele tinha o poder. Olha, se tem um poder na terra, esse poder está em Simão. E ele era o cara ali. Mas aí chegam os apóstolos, né? Os apóstolos chegam e começam a ministrar a palavra. E dado momento, os apóstolos, com a imposição de mãos, eles começam a ministrar e faz com que os irmãos que aceitaram a Cristo recebam ali o Espírito Santo. Simão, ele olha aquilo e aguça o olho dele. É algo, eu acho que o Zé Mário falou aqui hoje. Meus irmãos, quando eu me converti, eu era alguém que eu estava aqui e eu prestava atenção em tudo, menos em Deus. E essa hora que você começa a prestar atenção em tudo, é a hora que você mais vê defeito. Você vê tudo. Mas se eu, num lugar onde Deus está atuando, fazendo, realizando a obra dele, e eu conseguir não pôr o olho em Deus e nem na obra dele e olhar para outra pessoa, tem um problema em mim. Tem um grande problema em mim. E aqui, com tudo isso que estava acontecendo, Simão, ele estava com o olho em outro lugar. Vamos ver aí a partir do verso 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o verso 18. A palavra do Senhor, ela diz assim: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento no seu coração. Aí está todo mundo recebendo o Espírito Santo e eu estou pensando, quanto será que custa isso aí? Porque quando eu me converti, eu vi uma desafinação qualquer aqui, ó. Eu conseguia ver isso. Mas quando você começa a cantar junto, você começa a ouvir só a sua voz. É só a sua voz. Você não ouve mais ninguém. Acaba defeito, acaba problema. Por quê? Porque os seus olhos estão fixados em Deus. Mas Simão estava aqui, ó. Quanto será que custa isso? Quanto será que vai me custar para ter um poder desse tamanho? A cobiça dos olhos, ela é problemática porque já fala dos olhos. Me atrapalha em enxergar. Enxergar o que, Pedro? O que realmente tem valor.
me atrapalha em enxergar o que realmente tem valor, me atrapalha até nas minhas ações, faz eu ir aonde não devo, faz eu fazer o que não devo também. E é isso o que me causa a cobiça dos olhos. E uma outra coisa que parece vir de graça, né? Eu quero muito ter isso, eu quero muito ter isso, mas não tem aquele pensamento, olha, eu vou trabalhar, eu vou prestar um concurso, eu vou fazer... Não, eu quero que tome um caminhão aqui na frente de casa com isso. É sempre essa conversa, é sempre essa história, é sempre assim. E parece que vai vir de graça. Mas o que acontece aqui, ó, nos últimos versículos, o discípulo fala assim, ó, olha ao Senhor, que talvez Ele te perdoe. Talvez você possa até um dia entrar no céu. Talvez. E o que acontece? Simão, ele queria algo que ele não tinha, que estava aos olhos, não era palpável, né? Ele não tinha como pegar, estava aos olhos, mas ele tinha o que ainda? Ele tinha a oportunidade de viver a salvação. E por um momento ele entrega a oportunidade dele de ter Jesus, a oportunidade dele de fazer parte da igreja, a oportunidade de ele participar de tudo aquilo que estava acontecendo em Samaria. Ele entrega por algo que ele estava vendo. Tem alguma diferença com algo que é muito valoroso? Tem alguma diferença com as mães que a gente tratou no início? Se a gente não se cuidar, a gente pode cair num erro desse? Pode. Primeiro que muitas das coisas que a gente acha que não tem valor, acha que não tem, a gente vai ver que tem valor e que tinha e era bom e não sabia quando a gente perde. Muitas das coisas nós perdemos para depois saber o valor. E é o que aconteceu com Simão. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. São decisões totalmente e muito importantes. Amém? A segunda questão que trata o versículo é a cobiça da carne. A cobiça da carne, vamos abrir em Gálatas. Gálatas, o capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 13. A palavra ela diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Então, qual que é o grande problema da cobiça da carne? A cobiça dos olhos é algo que ainda está longe, eu ainda não tenho. Mas a da carne é algo que eu já estou usufruindo, né? A da carne já é algo que eu já tenho, faz parte de mim, faz parte da minha carnalidade, né? Porque se tem algo, olha, eu acredito que pode ser que seja até mais fácil eu desistir de algo que eu ainda não tenho do que de algo que eu tenho. E a cobiça da carne, ela age dessa forma. E qual que é o grande problema? Existe uma grande luta dentro de nós, que é entre a carne e o espírito. E se a cobiça da carne ela começa a ficar forte, o espírito ele vai ficar fraco.
Mas o Espírito, ele é aquele que se comunica com o Espírito Santo. Ele é aquele que recebe do Espírito Santo todas as informações do Jesus Cristo revelado aqui. Ele é o que recebe do Espírito Santo todas as nossas estratégias do dia a dia. Tudo o que nós precisamos fazer. Mas se o Espírito estiver enfraquecido, como que eu vou caminhar na fé? Como eu posso caminhar dessa forma? Eu preciso entender e lembrar que o Espírito, a gente é corpo, alma e Espírito, e o Espírito é a parte de Deus em nós. É o que tem de Deus em nós, é o Espírito. Para onde vai a nossa alma, vai depender da nossa conduta, e se a gente sabe e entende, e tem o Salvador Senhor Jesus. Mas o Espírito, ele é de Deus. O Espírito é de Deus. E se eu vivo uma vida que a minha carne está forte e meu espírito está fraco, o que isso vai ocasionar na minha vida? O que isso vai causar em mim? Porque quando a minha carne ela está forte, eu fico endurecido. Eu não me rendo mais. Eu não perdoo mais. Eu não renuncio mais. Eu não faço mais nada. Porque a minha carne está forte. A minha carne está forte. E quando eu não consigo fazer nada disso num evangelho que é pura entrega, que é pura renúncia, o que vai acontecer com nós sendo dessa forma? Se eu estiver endurecido, eu não vou tomar uma decisão tão importante, que é indispensável para eu continuar caminhando, que é eu ter uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de coração aberto. E a carne ela vai me atrapalhar com isso também. Então os olhos, ele me atrapalha porque eu não vejo mais nada, eu só vejo aquilo que eu quero. A carne ela me atrapalha também, porque a carne ela fica cada vez mais forte e o espírito fica enfraquecido e eu começo a ficar escravo da minha carne, escravo da minha vontade, escravo do meu eu. Não é mais como Deus quer, não é mais como a Bíblia quer, é tudo como eu me sinto melhor, é tudo como eu acho que é melhor para mim, porque Deus ele me quer feliz. Não é isso que a gente escuta por aí? Que Deus ele quer o feliz. Não importa o que eu faça. Vocês estão pregando isso aí, mas amanhã ou depois vai parar uma barca aqui e vai levar nós tudo embora de novo. Ou, né, no espiritismo você vê muito. Não, na próxima eu tento melhor. Na próxima eu tento ver se dá certo. Não tem próximo. Não tem próximo. Não tem humanismo aqui. É só renúncia. Se eu não renunciar, se eu não me entregar, se eu não reconhecer Ele como meu fiel e único Salvador, acabou a história para mim. Então, o que tem nos atrapalhado? A cobiça dos olhos, cobiça da carne. E aqui é algo mais complicado ainda. O orgulho da vida, né? Vamos lá em Mateus, o capítulo 19. O verso 16 em diante. É uma leitura um pouquinho longa, mas eu quero... Não é tão longa assim não. Amém?
Vamos ler aí do 16 ao 22. A palavra ela diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E ele: Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Aqui é bem complicado. Você já foi conversar com alguém que sabe que está errado e ele quer dar uma aliviada? Porque tipo assim, ó, aqui o jovem rico, ele fala assim, ó, ele é rico, ele tem tudo. Aí ele fala assim, ó, o que eu faço para ter a vida eterna? Então ele descobriu algo que ele não tem. Um rico que não tem algo, ele descobriu e pergunta para Jesus: o que eu faço para ter vida eterna? E Jesus ele fala assim: olha, os mandamentos, obedeça aos mandamentos. E o jovem rico ele fala assim: mas quais? São 10. Né? São 10 mandamentos. Mas o jovem rico pergunta assim: mas quais deles? E Jesus ele cita alguns mandamentos. Só que dos 10 mandamentos que Jesus cita, ele cita somente os mandamentos dele para o próximo. Não é assim? Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não fale, não dê falso testemunho. Então o Senhor Jesus ele fala assim, ó, todos os mandamentos do jovem rico, o próximo, os mandamentos entre homens. O Senhor Jesus ele anuncia esses mandamentos. Mas o jovem rico ele sabia que estava faltando alguma coisa. Lembra que a gente fez uma pergunta? Você tem certeza da tua salvação? Porque a salvação é algo que a gente tem que ter certeza. Porque ela é comunicada, né, pelo Espírito Santo ao meu espírito, que eu sou salvo em Cristo Jesus. É assim que funciona. Mas o jovem rico aqui, pelo que fala na palavra aqui, ele não tinha essa certeza. Alguém que é rico descobre que não tem algo e começa ali a ver o que ele pode fazer para ganhar esse algo. Ele, no outro livro ele fala assim, ó, não, tudo isso aí eu tenho feito. Tudo isso aí eu tenho feito. Então tinha até um certo legalismo nele ali. Mas entre ele e Deus tinha o dinheiro. Meus irmãos, eu nunca fui rico. Eu nem sei o que é ser rico. Mas às vezes a gente age dessa forma sem ter dinheiro. É só de novo a gente ir na equação e ver o que eu estou trocando por Deus. O que eu estou trocando pela vida eterna. Pela palavra,
uma falta de perdão e Jesus volta, eu perco o trem. É simples assim. Pela palavra, um único pecado sem arrependimento, eu me dou mal. Não dá para a gente colocar travesseiro em tudo isso aqui que está sendo falado. Eu preciso ter certeza e manutenciar essa caminhada com Cristo. O arrependimento diário. O arrependimento diário, aquele de todo dia, de todo dia. Esse é um problema mais sério, por quê? Porque eu quero muito, o jovem rico queria muito aqui a vida eterna, mas não tanto para largar tudo que ele tinha. O quanto eu quero a vida eterna? Faz essa pergunta só para você e responde: o quanto eu quero a vida eterna? Mas qual é a riqueza que tem te atrapalhado na tua caminhada com Deus? Às vezes não é monetária. Às vezes, sei lá, é comportamental. Às vezes é cultural. Às vezes pode ser diversas coisas. Mas tem te atrapalhado e você decide não mexer. Você decide deixar como está. Onde Jesus fala assim, ó, tem um jeito, se você fizer isso, e você vira as costas. Então é muito difícil. Como eu disse aqui, ó, o jovem rico, com aquele sentimento de que algo estava faltando. Falta algo ainda. No mínimo, viu pessoas que não tinham o dinheiro que ele tinha, tendo a certeza que ele não tinha. Mas eu tenho tudo. Por que eu não estou feliz assim? Por que será que eu não estou pulando? Por que será? Tem algo me atrapalhando. Tem algo atrapalhando meus olhos. Tem algo atrapalhando meu coração. Tem algo atrapalhando a minha vida com Deus. Não estou pregando contra tudo que a gente tem, contra o nosso trabalho, contra a nossa família. Eu estou pregando contra tudo aquilo que está entre você e Deus. O que tem estado entre você e Deus? Porque é uma luta individual. Eu tenho as minhas situações, eu preciso resolver. Porque antes de trazer essa palavra, isso aqui explode em mim. Eu preciso resolver. Eu preciso resolver isso. Imagina essa sensação. Você tendo tudo no meio de pessoas que te mostram que você não tem nada. Eu não tenho nada. Hebreus. Hebreus, no capítulo 12. A gente vai ler a partir do 16. Meus irmãos, aqui está uma história que eu vou confessar. Eu sempre olhei com os olhos meio endurecidos para essa história. Porque dá uma sensação de que as coisas estão erradas aqui. Não está certo isso aqui. Né? Você tem uma sensação de que... Vamos ler junto aí, ó. Hebreus, capítulo 12... o verso 16 e o 17. A palavra ela diz assim: como vocês sabem, amém, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú,
que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Amém? Essa é uma história que sempre eu vi com outros olhos. Eu via de uma forma endurecida. E como pode a mãe de Jacó ajudar ele a enganar o irmão? E ele rouba a bênção do irmão. Maquinando tudo dessa forma para se sair melhor que o irmão dele. Como pode isso acontecer? Como Deus pode deixar isso acontecer? Né? Você começa ali a tentar defender Esaú. Mas o que a gente pode entender é que Deus, por Ele ter feito os céus, a terra e tudo que Ele há, Ele fez um tempo também. Então o nosso Deus, Ele está fora do tempo. Deus sabia que Esaú ia fazer isso aqui? Sabia. Deus mandou ele fazer isso aqui? Não. A gente tem que começar a entender que existem coisas na Bíblia que são determinação de Deus, e existem coisas na Bíblia que são coisas que Deus sabe e nos revela. Deus não mandou Esaú fazer isso aqui. Esaú fez porque ele quis, mas Deus sabia que isso ia acontecer. Lembra quando os dois estavam nascendo? Estava aquela briga, os dois dentro da barriga. Aí o profeta vem e fala assim: olha, é que dentro da sua barriga tem duas nações, né? Por isso essa briga, que são gêmeos, e são duas nações, e vão ser inimigas. Sabe o que vai acontecer ainda? O menor vai mandar no maior. É palavra de Deus. É decreto do Senhor? Não é decreto do Senhor. Deus sabe que isso ia acontecer, e Deus fala que isso ia acontecer, mas pela ação de quem? De Esaú. O escritor aos Hebreus aqui chama Esaú de profano. O que é profano? O que é profanar? É você desrespeitar a santidade de Deus. Ele desrespeitou a santidade de Deus. Ele profanou por um prato de lentilha. Não foi decreto de Deus. Isso aqui foi decisão de Esaú. E Deus sabia. Só isso. Mas quando eu olho aqui, Esaú, que rejeitou a bênção por um prato de lentilha, eu começo agora, pelo que eu tenho rejeitado as bênçãos do Senhor? Um prato de lentilha parece pouco? Sei lá, carro, um relacionamento, uma aventura, uma maneira de ser. Pelo que você tem rejeitado as bênçãos de Deus? Será que tem algo de muito valor que ainda vale a pena? Esaú, ele rejeitou por isso. Esaú rejeitou por isso, por um prato de lentilha. Mas quando eu olho para a minha vida, e eu olho para o meu ser, diante da santidade de Deus, quanta loucura eu já não fiz.
Quanta loucura eu não cometi. Pode às vezes não ser um prato, mas pode ser o que for. Pode ser o que for, não vai valer a pena. Esaú, ele rejeitou aquela bênção. E ele disse não a tudo que aconteceu na vida de Jacó, por um prato de lentilha. Jacó teve uma vida sofrida? Teve. Mas ele rejeitou o direito de ser primogênito. A bênção de primogênito ele rejeitou por um prato de lentilha. Jacó teve o nome mudado para Israel. Esaú, ele rejeitou esse nome por um prato de lentilha. Ele foi pai das 12 tribos de Israel. E Esaú, ele rejeitou isso por um prato de lentilha. O que eu e você tem trocado pelas bênçãos de Deus? Se temos trocado alguma coisa pelas bênçãos do Senhor, a gente trocou tudo o que Ele vai fazer nas nossas vidas. E isso não pode continuar assim. A palavra do Senhor, ela diz que se você ouvir a voz, se hoje você ouvir a voz, não endureça o teu coração. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos e busque ao Senhor em oração. A cobiça dos olhos, tudo aquilo que eu tenho enxergado, que eu ainda não conquistei e tem me roubado da presença de Deus. Se você for o ousado hoje, que você renuncie a isso hoje. Aquilo tudo que você tem aproveitado, que o gosto é doce na tua boca, que te faz ser feliz momentaneamente, mas te afasta de Deus. Se você quiser, você renuncia isso hoje, no nome de Jesus. Seus bens, sua família, seu trabalho, sua escola, qualquer coisa que você tenha hoje que tenha interferido entre você e Deus. Se você quiser, você renuncia isso hoje. O grande problema de quando eu não coloco as coisas nos seus devidos lugares, quando eu coloco coisas antes do Senhor na minha vida, quando eu vejo que isso vai complicar a minha vida espiritual, eu não falo não. Eu sigo em frente com o plano, mesmo que custe a minha vida eterna. Eu tenho seguido em frente com o plano, porque Deus está em segundo plano. Mas isso tem que acabar hoje, no nome de Jesus. Isso tem que acabar hoje, em nome de Jesus. Ele tem que estar em primeiro plano, porque tudo aquilo que não for da vontade dele fica mais fácil de eu renunciar. Mas se qualquer outra coisa estiver em primeiro plano, mesmo que não for o que o Senhor quer, eu não vou falar não.
eu não vou falar não. Eu vou rejeitar a herança do Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Senhor é um Deus poderoso, que sonda, Senhor, os nossos corações, que entende, Senhor, as nossas dificuldades, compreende e sabe tudo o que precisa ser mudado dentro de nós. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha me ajudar nesse momento, que o Senhor venha trazer, Senhor, a minha mente agora, com os meus olhos fechados, que eu possa ver claramente, Senhor, tudo aquilo que eu tenho estado em débito do Senhor. Acusa agora, Senhor, o Teu filho, a Tua filha. Mostra, Senhor, a nós tudo que tem estado em desacordo com o Teu querer. Aquilo que eu tenho olhado, Pai, não é para mim. Aquilo, Senhor, que eu tenho provado que tem me atrapalhado. Aquilo, Senhor, que eu tenho juntado e juntado tanto que eu não Te enxergo, Pai. Ajuda, Senhor, nesse momento. Ajuda, Senhor, os meus irmãos a renunciar, Senhor, tudo isso por amor ao Teu santo nome, para que o Senhor em todo o tempo venha a ser, Senhor, em primeiro plano. Pai, vem, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós. Cobre, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Nos mostra, Senhor, nos faz, Senhor, entender que diante da Tua vontade, Senhor, e a minha honra, que vença, Senhor, a Tua vontade. Que diante da Tua vontade, Senhor, e tudo aquilo que me atrapalha, que vença, Senhor, a Tua vontade, Pai. E que eu possa, Pai, em nome de Jesus, me entregar totalmente ao Senhor. Porque esse é o meu desejo, Pai. Confesso, ó Deus, que sozinho eu não consigo. Mas esse é o meu desejo hoje, Pai. Vem, Senhor, sobre a Tua igreja. Cobre, Senhor, os nossos corações. Faz, Senhor, que saia sangue, Senhor, dos nossos corações. Faça que os nossos corações sejam amolecidos, Pai. Faça, Senhor, que os nossos corações venham a bater. Venham, Senhor, a ser massageados pelo Teu amor, Senhor. Porque o Senhor tem nos dado amor. Então que nós possamos dar amor, Senhor. O Senhor tem nos dado misericórdia. Então que nós possamos, Senhor, dar misericórdia. O Senhor tem derramado a Tua graça, Senhor. E que nós possamos usar, Senhor, a nossa graça. A graça que vem do Senhor sobre as nossas vidas. E que em nome de Jesus, o Teu nome seja honrado e glorificado todo o tempo. A Tua igreja Te ama, Senhor. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te aplaude, Senhor, no nome de Jesus.